Então, oração na prática. Talvez você já ouviu falar em vários tipos de orações, e tem mesmo. E eu não vou falar aqui ou dar uma aula sobre os tipos de oração. Em algum momento você vai ter esse módulo ou no seminário ou através de um curso, mas agora eu vou ensinar uma oração diária baseada na oração da palavra, orando a palavra. Por quê? Porque o que não existe dentro de você vai começar a existir à medida que essa palavra começar a ser implantada no seu coração. Então, uma das orações mais importantes não são os tipos de orações. Por quê? Porque para você orar, por exemplo, uma oração específica, uma oração da fé, uma oração de concordância, uma oração de consagração, para você orar esses tipos de oração, você tem que estar em outra dimensão espiritual, com outras convicções. Você tem que ter um nível de fé, um nível de confiança em Deus, para quê? Para que você possa orar essas orações específicas. Então, quando a gente está iniciando, a primeira oração que a gente precisa saber, claro que é a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né? E enquanto você está nesse processo de crescimento, o que você faz? Você ora a palavra. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Nós sentimos coisas ruins, nós pensamos coisas ruins ao nosso respeito. Então, a gente vai pegar o livro que fala a verdade ao nosso respeito e a gente vai orar em cima dessa verdade. Então, hoje a gente vai ver uma oração básica, baseada na palavra de Deus. Mas lembrando que tem várias orações que com o seu crescimento espiritual você vai aprender. E por que a gente vai aprender e estudar sobre essa oração? Porque a gente falou sobre identidade, né? E a oração vai ser essa palavra revelada sobre essa identidade. É o caminho aonde você vai falar assim, nossa, eu faço parte da herança de Deus sobre a vida de Jesus. Eu sou o presente que Deus, o Pai, deu a Jesus. Eu sei que parece que é uma outra dimensão, mas isso é verdade. Qual foi o presente que o Pai deu a Jesus? Eu e você. Meu filho, o seu presente é morrer na cruz e salvar a humanidade. Nós somos o presente de Jesus. Que coisa linda. Isso já é um ponto muito importante para você pensar. Todas as vezes que você falar assim, quem sou eu? Eu nasci para quê? Eu sou alguma coisa? Sim, você é um presente. Presente que o Pai deu a Jesus. Vai lá e se sacrifique por essa pessoa. Amém? Então vamos começar essa jornada. E a primeira coisa que eu quero falar, orar não é fácil. Tem gente que fala assim, orar é fácil, é só você abrir a boca e falar com Deus. Não, orar não é fácil. Você sabia que é mais fácil pregar do que orar? Sabe por quê? Quando você está pregando, você não se esquece da pregação. Porque você se preparou, você estudou, você sabe o que você vai falar. Mas quantas vezes você está orando e no meio da oração você nem lembra o que você estava orando mesmo? O que você falou mesmo na oração? Porque orar é muito mais difícil do que pregar. Então já fica essa dica. Às vezes a gente vê tantas coisas no Instagram e a gente fala assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Seja uma pessoa eficiente na oração, que você já venceu muitos degraus, porque orar é mais difícil do que pregar. Por que é mais difícil? Imagine aí comigo que você vai fazer um podcast com uma pessoa. E aí, o primeiro contato que você vai ter com essa pessoa é no podcast. É fácil de conversar com essa pessoa? Não, porque você não conhece. Você não sabe bem o que você vai perguntar. Você precisa de um roteiro para saber da vida dessa pessoa, como introduzir o assunto. Assim é a oração. Por que é difícil orar? Quando você se torna cristão, você não sabe tudo de Deus, você não sabe tudo de Jesus, você não sabe tudo do Espírito Santo. E para complicar mais um pouco, às vezes o que você ouviu até aqui não é uma verdade. Você só ouviu que existe um Deus de justiça, que se você pecar você vai para o inferno, cuidado que a mão de Deus vai pesar, olha que é o justo juiz. E aí, como é que você vai falar com essa pessoa, né? Senhor soberano, você não sabe.
É difícil orar por quê? O primeiro ponto, porque para a gente orar com liberdade, a gente precisa saber com quem que a gente está falando, quem é a pessoa que a gente está falando, o que eu posso pedir para essa pessoa, como é que eu posso abrir o meu coração para essa pessoa. Então é difícil orar porque a gente não nasce cristão, a gente não nasce de novo já sabendo quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Então, por isso a importância de orar a palavra, porque você vai conhecendo a palavra, né? E o dono da palavra, quem escreveu a palavra, você tá lendo na presença do próprio autor. Olha que coisa linda. Você está lendo na presença do próprio autor. Então, ali lendo, você já pode falar com ele acerca daquilo, né? Então, dessa maneira você vai conhecendo o seu Deus, o seu Senhor e o seu Consolador, que vai ajudar você nas direções daquilo que você tem que fazer, como você tem que rasgar o seu coração. E para começar, eu queria que você abrisse aí, aonde você está, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, inclusive é um dos versículos que eu explico lá na plataforma, o Iverson. Eu faço parte, eu sou uma das colaboradoras, eu explico esse versículo, depois você pode ir lá na minha página, Regina Souza, que você vai ver. E eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 15, 16 e 17, diz assim, ó: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha que coisa linda. Essa passagem falava aos judeus e até nós, a geração de hoje. Mas olha que coisa linda, na época de Moisés, por causa da lei, os corações não eram convertidos, né? Existia uma lei, existia um padrão, existia uma liberdade. E o que Paulo está dizendo aqui? Olha, quando se fala de Moisés e da lei, o que você vê diante deles? Um véu. Eles não tinham liberdade, né? Não existia o espírito em liberdade ali. Mas Paulo vai dizer assim, mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém já não vive mais na lei de Moisés, mas se converte ao Senhor, entrega o seu coração, inclina o seu coração ao Senhor, se converte ao Senhor, esse véu, ele é arrancado. O que um véu faz? Um véu tampa a nossa visão. Você fala, mas você não vê com quem você está falando, né? Você não enxerga quem é que está do outro lado te ouvindo. Então, o que Paulo está dizendo é assim, olha, quando a gente se converte, a gente fala, Senhor, o Senhor, meu Senhor e meu Salvador, eu decido que o Senhor vai governar a minha vida, que eu quero andar nos teus caminhos. Quando você se converte, esse véu é tirado. O que o Senhor diz? Agora você pode me contemplar, agora você pode me ver, agora você pode ver as minhas maravilhas, agora você pode ver o que eu tenho para você. Agora, você não precisa só falar e achar que tem alguém ouvindo. Agora você pode falar comigo face a face. Agora as escamas saem dos seus olhos. Agora o véu é arrancado porque o seu coração se converteu, né? E ele vai falar assim, e você vai contemplar o Senhor. E o que o Senhor é? Espírito. E aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Aí o que o Senhor está falando agora que você se converteu? Você está entrando em um caminho de liberdade. Por quê? Porque o véu foi rasgado. E o Senhor é Espírito, e o Espírito habita dentro de você. Então você é livre. Olha que coisa linda, né? Você é livre. Agora você pode enxergar. E aqui começa uma caminhada de transformação. A primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração não existe transformação sem conversão. Não existe. Por quê? Porque você é uma pessoa transformada a partir daquilo que você contempla. Eu vou dar um exemplo para você. Por que o filho,
eu tenho 2 filhos. Os meus filhos fazem alguma coisa que eu peço e às vezes eles fazem do jeito que eu faço. Por quê? Porque é o que eu faço que eles estão contemplando. Eles estão enxergando o que eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo a vida toda, eles estão vendo. Eles estão vendo como eu coloco uma mesa posta. Eles estão vendo como eu limpo uma pia. Como eu, às vezes, varro uma casa. E quando eu peço, eles fazem as mesmas coisas. E, às vezes, um fala pro outro, eu estou fazendo assim porque a mamãe faz assim. Ele nem sabe por que eu faço daquela maneira. Mas quem é que ele enxerga diante deles? Sou eu. Quem é que eles estão contemplando todos os dias? Sou eu. Então, sem perceber, às vezes de uma maneira inconsciente, eles estão repetindo as mesmas coisas, ainda que às vezes eu possa fazer até errado. Eles estão repetindo porque é aquilo que eles estão enxergando, né? E eu trouxe esse exemplo para você entender que por que é necessário o véu sair. E quando é que o véu sai? Quando o seu coração se converte. Por quê? Porque a partir daí, quando fala que o Senhor é Espírito e onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Por quê? Porque a transformação só vem a partir do momento que você consegue contemplar o Senhor, né? Porque agora você vai enxergar Deus, você vai enxergar quem é o Senhor Jesus. E aquilo que você está contemplando, é isso que você vai fazer. É isso que o seu coração vai desejar fazer. É isso. Você vai ver, você vai contemplar Jesus e não é do nada que você vai passar em uma rua e ver uma pessoa passando por dificuldade e você fala assim, eu tenho que ajudar essa pessoa. Eu tenho que dar amor para essa pessoa, eu tenho que levar essa pessoa para algum lugar. Isso não surgiu de você, porque quando você contempla o Senhor Jesus, você vê o Senhor Jesus dando pão, você vê o Senhor Jesus dando água para quem tem sede, você vê o Senhor Jesus curando os enfermos, você está contemplando o que Jesus faz, né? Então, o que você contempla é o que você se torna, o que você vê é o que você se torna. Por isso a importância de entender tanto a palavra, porque você vai ler a palavra e você fala, nossa, Senhor, onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Então, Senhor, eu quero que esse Espírito esteja em mim, eu quero ser livre. Eu quero ser livre da carência, eu quero ser livre da falta de identidade, eu quero ser livre da culpa, porque a tua palavra diz que aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Então, eu quero viver essa liberdade. Tá vendo como a gente só é... Esse capítulo vai falar que a gente é transformado de glória em glória porque nós estamos contemplando o Senhor. E cada dia que a gente contempla o Senhor, nós estamos vendo o Senhor fazer uma grande obra. Tanto na gente quanto na vida de um vizinho, em um bairro, em uma cidade, um avivamento, você está contemplando o Senhor. E aí é essa transformação que vai ser gerada na sua vida. Um coração diferente do mundo, porque o mundo não ama, mas você ama. Porque você contempla o amor de Jesus, né? O mundo não cuida, mas você cuida, porque você contempla Jesus, o cuidado que Jesus teve, né? De ter ali morrido naquela cruz. Então, a transformação vem por aquilo que a gente contempla, né? E aí a gente deixa de contemplar agora. Você cresceu contemplando ali o seu pai, a sua mãe, a sua criação, mas aí você conhece uma nova realidade e agora você vai olhar para Jesus, você vai contemplar a caminhada de Jesus, você vai contemplar a caminhada do Deus Pai e por isso você começa a ser transformado. E isso é tão importante você entender, porque não existe transformação na força do braço. O que a força do braço faz? A partir de amanhã eu vou começar a malhar, porque agora eu vou ter uma vida fitness. Aí você compra roupa de malhar, você muda a sua rotina, você compra um alarme, você faz um vídeo no YouTube, no Instagram. Gente, agora vou mostrar minha rotina, dura um mês. E cadê? Por que não durou a vida inteira? Por quê? Porque é a força do seu braço. E na força do braço a gente não é transformado. Na força do braço a gente não controla a ansiedade. Na força do braço a gente come as nossas emoções. Ontem você era fitness, hoje você tá nervosa, mas para você não mostrar que você tá nervosa, você só pega um docinho, um bolinho, vou comer aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque você vai comendo as suas emoções, porque a força do braço não ajuda a gente a vencer o pecado. O pecado da nossa carne, o pecado da gula. O pecado, muitas vezes, a gente se jogar diante dos problemas. Por isso
Por isso que a única maneira da gente vencer qualquer coisa é sendo transformados. E ser transformado é contemplar o Senhor dia e noite, noite e dia. Amém? Eu vou dar essa pausa por aqui para você pegar o seu papel e a caneta e a gente vem no outro bloco. Deus abençoe.